Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, mais um Batendo o Guizo, o veneno da política da série de podcast aqui do nosso Preto no Branco. Já nas bancas e nas ruas, mais uma edição, meu caro Leozinho, ali do outro lado, os nossos cumprimentos. Bianor ali também que nos visita, o nosso querido Diego, que está nos acompanhando na parte técnica, hoje o Jardim ausente aqui. E o nosso convidado já presente também, o professor Valdecir Antônio Nacho. Dá uma fechadinha aí no Valdecir, que depois, eu acho, de longos 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, nos honra com a sua presença e aceita o convite para um podcast, que é uma entrevista, né? Na verdade, para a gente falar sobre assuntos os mais diversos. E nós, na chamadinha aqui que fizemos, na edição dessa sexta do Preto no Branco, que já circula, aqui com uma foto bonita da família do Valdecir, nós falamos aqui que o secretário municipal de Educação iria ao podcast que falaria aos seus amigos, ex-colegas, professores. Ele está fora já do magistério e esteve lá, acho que mais de 3 décadas, né? E também aos simpatizantes e aos curiosos, né? Que querem saber por onde anda o Valdecir Nacho. Então, ele está aqui conosco. Obrigado, Valdecir, pela presença aqui no nosso podcast. Satisfação em tê-lo aqui e em vê-lo bem. Eu que agradeço o convite, Miguel. E realmente, como você falou, é quase uma década sem estar diante de um microfone. Então, aquele personagem que tinha lá atrás hoje já está bem modificado, bem diferente. Já mas não está acanhado não, viu? Não está acanhado. Não, acanhado isso não. Nunca foi, né? Acanhado não, porque acho que isso faz parte da nossa natureza, né? Ou você tem que se posicionar diante das coisas do mundo e das coisas que acontecem com você. No seu caso, encarável, um desafio, né, Valdecir? Se eu tivesse me acanhado diante de todas as coisas que aconteceram, diante de todos os fatos que eu vivenciei, sim, o acanhamento teria me destruído. Então eu tive que me tornar mais forte. Muito bem, nós vamos dar uma passada aí, você vai nos contar o que aconteceu, qual a receita aí, porque o senhor é cometido de uma doença considerada rara, né? E tem um nome difícil, complicado. Como é que é o nome dela? É uma discopatia degenerativa. Discopatia degenerativa. Ou seja, ela atinge toda a coluna, né, cervical e lombar. Eu tenho estenoses de característica cervical, que atinge os 2 braços. E lombar, que atinge as 2 pernas. E um travamento, um processo de travamento com muita dor na região do cóccix, na região que é o ponto de comunicação do nosso corpo. Qualquer movimento você mexe com essa região. Qualquer movimento, até o nosso pensamento passa por ali. Que coisa, né? Então eu tenho foi no decorrer do tempo, eu fui tendo sinais, mas nós seres humanos, nós não olhamos muito os sinais. Então nós queremos sempre entender... Você não deu muita bola. Entender que nós somos capazes de superar. Vamos falar disso daqui a pouquinho mais, mas eu dizia em relação ao tempo também, que nós estamos já partindo aqui uns dias para o nosso 4º aniversário, viu, Valdecir? Da editora Preto no Branco, que tem esse jornal, que agora tem o Batendo Guizo, tem um portal de notícias também, né? Sim. E através do Leozinho e do Jadir e da nossa equipe aí. Então o tempo vai passando e as notícias estão sempre acontecendo, né? Então, independentemente de qualquer coisa, no seu caso, como servidor público que foi, secretário de Educação, você é até vereador da Câmara Municipal, também foi, né? Também. Eu assumi um tempo, enquanto o Dr. Burgarelli, na época, ocorreram uma determinada situação na época da campanha eleitoral, e eu, como fui eleito primeiro suplente, então eu assumi, fiquei 1 ano e 4 meses, quando ele então assumiu o mandato, que era dele, né?
Porque eu tenho sempre o entendimento que quando a justiça decide, está decidido, né? A justiça decidiu, então o mandato de fato era dele. Eu estava ocupando o lugar naquele momento por uma questão também de justiça, né? Sim, claro. Que a justiça determinou, o primeiro suplente assume, até que a Houve situação fosse recurso, julgada, isso. e aí E ele voltou. assumiu e concluiu o mandato. Agora não recordo se depois ele teve sequência na vida política ou não. Não conseguiu o nosso querido Dr. Burgarelli aí fazendo votos para danar, mas na hora ele de contar ele não conseguia emplacar. Sim, ele teve sempre uma história muito grande dentro da saúde, de atendimento, de muita gente conhecida. Mas não quer mais saber da política. Mas a eleição para vereador ela é ingrata também. Então. Porque antes de você ser candidato, e eu fui candidato uma única vez, foi aquela, a vereador. Centenas de pessoas te dizem, terá meu apoio. Mas essas centenas de pessoas não sabem que para cada uma delas há um parente, há um amigo mais próximo do que eu, que também vai ser candidato. Então, quando as candidaturas se efetivam, você vê aquelas alianças, aquele elo se rompendo, se fragmentando em pequenas partes. Então é isso que provavelmente não levou o Burgarelli a querer ter uma sequência e que também não me estimulou a isso. Tem a questão da matemática eleitoral, né? Você sabe que tem essas contas todas aí, quociente eleitoral daqui, dali. Exatamente. Se você faz 2.000 votos e falta 100 votos para você, teve e vereador outro que faz 1.500 votos, acaba se elegendo, menos de 1.000 até, né? Já teve casos aí com gente com 3.000 e tantos votos que não assumiu. O mais votado não assumir, né? E também. Já aconteceu isso. Então, enfim, ela é uma campanha complexa. Por força das circunstâncias, deduzo que politicamente você também acabou se afastando de toda a situação, acompanhamento, partidos e tudo mais. Né? Eu também tive uma outra questão assim que eu tive a oportunidade da experiência e eu tive a plena convicção, a certeza absoluta de que não era meu lugar. Então acho assim uma condição assim que a gente tem ao ter uma experiência, você tem que se colocar. Será que é isso que realmente eu quero? E o Valdecir, naquele momento, durante aquela experiência... Em que ano? Lembra disso? Mais ou foi em 2009 e eu fiquei até 2010, início de maio de 2010. 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Então, foi suficiente para mim saber que não era isso seu lugar, não era sua praia. Que não era isso que eu queria e que nem em termos financeiros, nem vamos discutir em termos financeiros, porque para mim era prejuízo. E em termos assim de pessoais, de luta, de social, de realização a também. Sua praia sempre foi o ensino. Também não avançar nisso não me assegurou, não me disse nada. Mas você era do ensino e continuou no ensino. Exato. Eu com 17 anos eu estava em sala de aula já. Eu já era professor, eu sou filho de professora. Minha mãe foi professora por mais de 30 anos. Ainda depois de aposentada, trabalhou muitos anos, né? Voltou, fez concurso de novo e continuou trabalhando. E chegou um momento também que a carreira terminou, ela fez as escolhas dela. Mas eu sou filho de professora e tenho na minha família, a minha mãe, elas eram em 7 irmãs. Das 7, 5 foram professores. Tá no sangue, então, veio junto. Eu tenho vários primos, primas, professores. Minhas irmãs são professoras. Nunca cogitou outra atividade, mesmo tendo condição? Não. Outra profissão? Nunca cogitei. Antes de ser professor, porque na verdade eu não estudei para ser professor. Eu fiz um curso técnico de ensino médio para... na época era administração, auxiliar de administração. Mas eu tinha começado a fazer contabilidade, ensino médio, então era muito concorrido você conseguir uma vaga na época. Eu comecei no atual CIEP, que era o polivalente, e terminei no Wilson Joffre. Mas não no magistério. Terminado o ensino médio, aí eu fui para o magistério. Aí eu fui fazer magistério. Aí eu descobri que então era aquilo que eu queria. Porque eu daí tinha os estágios, tudo isso, e me mostrou que o meu caminho estava em outro lugar, e não naquele que eu acreditava que estava. Nesse meio tempo aí, a constatação é de que se politicamente o caminho não era aquele e a profissão
o magistério foi abraçada e nunca se separou dela. Na verdade, não dá para dissociar a política partidária de eleição de cargos no quesito legislação, o que norteia, o que conduz a norma dentro do ensino, que envolve exatamente a política partidária. As duas coisas acabam se misturando. Na totalidade, né? Porque eu lembro até hoje o dia que eu fui contratado, porque naquela época ainda não tinham os concursos públicos. Então eu fui contratado para atuar numa escola do interior e eu fui recebido pelo secretário de educação da época, que era o professor... Deu uma fugidinha aqui na memória, mas já vem aí. E ele me chamou, então, havia tido um processo seletivo, uma prova escrita, para testar conhecimento. Certo. Não habilidade para estar em sala de aula, não. Aqueles tempos ainda não se tinha tanto essa preocupação quando se tratava do interior, porque era muito difícil. Era muito difícil encontrar um professor para ir para o interior. Então, eu fiz aquela prova, assim... Fiz com a responsabilidade que eu tinha, sabendo o que estava almejando, mas era para uma vaga numa determinada escola do interior. E a professora voltou. No período de férias, ela pediu a conta, mas quando terminou as férias, ela voltou e disse, não, eu quero continuar. Então ela foi recontratada e eu não tinha interesse em outra vaga. Aí a Secretaria de Educação me procurou, em virtude da minha mãe, do trabalho da minha mãe também, isso também pesava, Sim. né? Não, nós temos uma outra oferta para fazer para você, é uma escola um pouco distante, é longe, você vai ter que morar sozinho, é interior mesmo, e é uma escola que tem uma situação histórica assim, que muda a professora a cada pouco tempo. Meses e o professor não quer mais ficar porque é muito longe, é muito aluno, é muito tudo isso. E eu aceitei. Foi o professor Giovanni Paludo, que era secretário de Educação na época. Pois não. Era o primeiro mandato do prefeito Tolentino. Pois não. E eu iniciei sem saber exatamente o que eu ia fazer. Mas eu fui para uma sala de aula multisseriada ainda, com 17 anos. Claro, minha mãe me passou um final de semana me instruindo. Lógico. Como que eu deveria agir a partir da segunda-feira que começava a minha carreira, naquele abençoado 26 de fevereiro de 85. E aí assim foi acontecendo. Quantos anos de magistério até parar com tudo? Quando o IPMC me aposentou em 2019, naquele ano eu completaria 34 anos. Então, basicamente no dia da aposentadoria, era o dia que eu estava completando 34 anos, que eu fiquei vinculado efetivamente à prefeitura, porque depois o vínculo é com o IPMC. Né? Frustração grande de sair nas condições forçadas, né, vamos dizer assim, então, pela questão de saúde? Coisa que o senhor chegou a ser secretário municipal de educação. Isso não é para todo mundo, né? Eu fui secretário de educação. Na verdade, há uma história muito grande por trás de ter sido secretário de Educação. Eu atuei na década de 90, a convite da secretária de Educação, a professora Edinha, atuei na equipe pedagógica da Secretaria de Educação. E no último ano do mandato, ali, enquanto se encerrava o mandato, eu fui assessor dela. Ela me convidou para assessorá-la naquele último ano ali que terminava o mandato. E aí o prefeito Edgar se elegeu naquele ano, houve a eleição entre ele e o Tiago, e eu fui para a escola porque o meu entendimento eu sempre fui muito claro quanto a essas coisas. Quando você está, como você falou da questão, é política. Eu estava num cargo que necessariamente, entre aspas, é um cargo de plano de carreira. Ele não é um cargo que está vinculado efetivamente é de confiança do prefeito. Não, é de confiança do secretário. Era de confiança da secretária, mas é o prefeito que assina, que concorda ou não. Então eu fui lá cedido 20 horas do Estado e 20 horas do município. Eu tinha perdas, porque interrompi a minha carreira no Estado, mas eu tinha sonhos. Eu tinha um sonho de poder fazer algo a mais. E eu fiquei por 4 anos lá, então, e voltei para a escola. Fui para a escola do Reassentamento, São Francisco. Eles queriam um diretor que tivesse vínculo com o Estado e com o município, para assumir as duas direções. E eu concordei. A professora Marise, que estava lá antes, Zanella, pediu para sair, ficou 2 anos. Quando iniciou,
que o pessoal veio, aquele pessoal que integrava aquele movimento da Crabi, vieram para Cascavel, se formou esses reassentamentos grandes, e eu fiquei 2 anos lá. Então, aí no meio daquela gestão, o Edgar Bueno, o secretário Marcos Vinícius, saiu, pediu para sair, e o prefeito deixou em banho-maria o mês de janeiro, né? Vou usar esse termo assim, não é um termo muito... Na verdade, o mês de janeiro é um mês que são só questões internas, né? Sim, recesso. Que os próprios diretores continuavam tocando a secretaria. E ele abriu um processo, de repente, no final de janeiro, eleitoral, de escolha, que apresentasse uma lista tríplice para ele. Algo que nunca tínhamos sonhado. Sim, não, nem sonhado. Certo. Nós, professores municipais, a gente tinha o desejo de que um dia um professor da rede ocupasse esse cargo. Normalmente eram professores de escola privada, diretores, proprietários de escola privada, ou professores da rede estadual, que ocupavam esse cargo. E o prefeito Edgar Bueno, na época, eu lembro bem, final de janeiro de 2023, ele fez uma espécie de eleição. Chamou todos os diretores para uma reunião e falou: eu quero que vocês me apresentem uma lista tríplice. 3 nomes. 3 nomes. Aí fomos para uma reunião, uma pessoa conduziu a reunião, né? Uma diretora ofereceu a escola, tal, que a gente estava retornando das férias, atendeu a esse chamado do prefeito, né? Porque até então a gente nunca tinha, nem sonhava que isso poderia acontecer. Até o pessoal brincava: não, isso aí é só para fazer média, no final vai escolher quem ele quer mesmo, e ele enfiou a faca no fundo mesmo. Você escolheu o mais votado. Porque ele... O Valdeciro foi o mais votado. Teve que ter outro processo eleitoral. Então, chegaram os 3 nomes para ele. Eu vou me estender um pouquinho nessa história, porque ela é interessante. Não, fica à vontade. E muitas pessoas que estão vendo a gente, elas fazem parte desse tempo. Com certeza. São pessoas que estão aposentadas, hoje estão em casa, e que estavam lá naquele momento, que viveram isso. Então, nós chegamos os 3 às 7 horas da manhã na prefeitura. Lembra dos outros 2? Sim, a professora Maria Valdeni Gomes, que é professora do Estado hoje, que trabalha na rede estadual, pedagoga, e a professora Leda, que era diretora da Escola Maria Montessori na época, que hoje é professora aposentada também do município já há um bom tempo. Éramos nós 3 os nomes que ele recebeu, então, que saíram daquela reunião. Sim. Que saíram daquela reunião, e a pessoa que se encarregou da reunião levou os 3 nomes a ele. E ele marcou para... primeiro ele conversou com cada um. Fez sabatina, né? Depois ele conversou, também, ele conversou com cada um para saber, até para conhecer, saber quem era, porque afinal de contas era a maior secretaria do município, e uma secretaria que precisava de ação imediata, né? Porque as aulas estavam começando. Nós estávamos em pré-véspera de início das aulas. E ele, quando terminou a conversa com os 3, nós ficamos aguardando lá naquele salão grande lá da prefeitura. E estava tendo uma reunião de diretores, que uma diretora da secretaria tinha convocado uma reunião de diretores para dar início ao ano letivo. E nós 3 éramos diretores de escola também. Então nós não pudemos estar lá na reunião, porque a gente o prefeito queria resolver isso. E ele saiu da sala e disse: olha, eu conversei com vocês e eu gostei dos 3. Então, vamos para o CEAVEL, que está tendo uma reunião, e lá vocês vão se colocar e eu quero uma votação. Eu quero que as pessoas escolham. Aí nós chegamos lá, mudou um pouco isso. Aí outras pessoas começaram a perguntar: mas não é justo, tem mais pessoas, então, já que vai ser feita a eleição, que tem vontade, que tem não sei o quê. E o prefeito Edgar Bueno foi muito democrático. Ele disse: então, quem são os outros candidatos? Se apresentem. E os diretores vão votar. E vão escolher. Eram diretores e o pessoal que coordenava centros de educação infantil, que ainda não tinha definido-se bem essa nomenclatura naquele tempo. E eu fui escolhido, né? Eu fui o mais votado naquele momento ali, com 72% dos votos, ou 78%, eu não tenho muita certeza, porque depois eu participei de um outro processo com o prefeito Lísias, que também ficou 70% e alguma coisa, e automaticamente ele disse: se vocês querem, é ele. E eu assumi a Secretaria de Educação como o primeiro secretário, o primeiro professor municipal
a estar ocupando esse espaço na prefeitura. Então a Beleza. responsabilidade, Miguel, ela se tornava não grande, monstruosa. Falando um pouco mais agora de política partidária, evidentemente que no quesito educacional, nós tivemos uma realidade, você acaba de detalhar aqui, nós rememoramos, e isso também deve ser respeitado e deve ser uma lembrança e é história, né? História. E deve ser rememorado, essa é a expressão que eu quis usar. Mas politicamente falando, passou-se o tempo, você teve uma experiência com esse prefeito Lízias também? Sim, eu fiquei 1 ano no mandato do prefeito Lízias, também foi feito o processo eleitoral, mas eu já tinha me considerado fora, porque eu fazia parte do grupo do prefeito Edgar Bueno. Certo. Ocorreu a eleição, o Edgar Bueno era candidato à reeleição, nós não vencemos, foi o prefeito Lízias já imediato, né, uma votação extraordinária, e eu sabia que automaticamente o cargo estava à disposição. Depois? Não, eu continuei, terminei o mandato. Antes de terminar o mandato, o prefeito, então, o eleito naquele momento, ainda não empossado, Lízias, abriu um processo de eleição também para escolha. Mas só que ele disse, não serão os diretores só que vão votar. Todos os servidores e professores de escola e CMEI vão votar. Vai ser feito aí, o sindicato coordenou todo esse processo de escolha, com as inscrições, com o currículo, com todos esses dados, e várias pessoas concorreram. E o eleito, prefeito Lízias, falou assim, eu vou abrir uma eleição para escolher o secretário. E um jornalista, eu não lembro quem era, porque tinha muitos jornalistas, quando ele foi recepcionado ali na associação comercial, um jornalista, alguém perguntou, mas e o atual secretário pode concorrer? Ele também foi eleito, ele falou, eu não tenho nada contra, ele também pode se candidatar ao cargo se ele quiser. E aí eu acabei sendo pressionado por um grupo de pessoas que, Valdecir, você ficou 1 ano e 10 meses, 11 meses, você não tem um sonho de dar continuidade a muitas coisas, outras coisas vão mudar, porque muda o prefeito, tem as políticas, tem aqueles projetos que ele tem compromisso com a população. Eu pensei até o último dia e resolvi que eu ia concorrer. E eu concorri aí, que eu falei que eu me engano às vezes um pouco no 72, 78, não sei quando que foi isso. A sua memória tá muito boa, viu? E eu fui eleito. Tá preservadíssimo. Foi uma votação que teve na Servel, e eu fui eleito, e eles me chamaram e falaram que eles iam acolher a decisão da maioria. Você e que ficou então todo o mandato disso? Eu fiquei 1 ano só. Aí no final daquele ano, no início de 2006, esse ano foi 2005, no início de 2006, o grupo que havia apoiado o prefeito Lízias na campanha começou a cobrar que eles queriam a educação. Eles queriam a educação e aí então... Quem que entrou? O Vander. O Vander Piai, vice-prefeito. Isso. Ficou lá um tempo. Ele ficou um tempo, isso. Né? Aí depois, daí então houve essa interrupção de ser da rede, foi o professor Vander Piai, que era da União Oeste, e daí depois, na saída dele, o professor Elemar, que assumiu, e terminou o mandato. Certo. Né? E aí o Edgar voltou? O Edgar voltou. E você? Eu fui para a Câmara, e a Maristela assumiu. Aí antes o Edgar sabia que eu era suplente, e que essa suplência podia acabar dia 1º mesmo. Ela podia nem existir. Mas ele nos chamou e disse que ele chamou eu e a Maristela, que ele gostaria muito que eu ficasse na Câmara, já que naquele momento estava aberta a vaga para mim, e ele daria essa oportunidade então a Maristela. Certo. Sem problemas. Foi feito o acordo e assim, dessa forma se seguiu. Aí quando eu retornei, me apresentei no gabinete, porque eu sou professor, me apresentei no gabinete e disse, prefeito, estou à disposição, volto para a educação e vou para uma escola ou vou para onde? Aí ele me pediu para mim ficar numa empresa fácil. Ele tinha acabado de abrir o programa e disse que precisava de uma pessoa lá, tal, se eu não tinha objeção por ser professor. Falei, acredito que não, que tudo que eu for aprender, porque o acordo era, o Valdecir fica 2 anos e a Maristela 2 anos. Então os 2 primeiros anos são da Maristela e os 2 últimos do Valdecir. E a Maristela ficou 2 anos e 4 meses, eu tive uma complicação, uma doença ali no mês de fevereiro, eu tive uma apendicite saturada, então eu tive muito mal,
e demorou mais um pouco, aí ele fez essa troca que estava pensada já, que já era pensada desde o primeiro dia. É óbvio que se eu tivesse continuado na Câmara, não tinha motivos para deixar Muito a Câmara, mas ele me convidou, eu tinha também o respaldo da categoria, eu aceitei. E aí eu fiquei. Até Eu fiquei nomeado secretário até 31 de dezembro de 2016, mas eu tinha um diagnóstico já em 2009 que eu tinha afastado. Uma doença grave. Certo. E que o médico, no próprio documento de 2019, já pede afastamento imediato e não tinha o que questionar, não tinha o que fazer, Muito era bem. isso. Daqui a pouco vamos falar da doença, não esqueci. E daqui a pouco o prefeito de então, agora prefeiturável, quem sabe, depende ainda de alguns fatores, principalmente combinar com o povo, né? Sim. Poderá voltar em 1º de janeiro de 2025, Sim. se ganhar a eleição. Isso diz alguma coisa para você? É uma coisa lógica? Não? Política é uma questão, uma caixinha de surpresa? Muita gente achava que o Edgar já estava aposentado. Uhum. Já tinha dado Sim. a contribuição dele. E o homem está aí motivado. Teve aí nessa cadeira dia desses aí. É. Tem muito problema, muita dificuldade. O que você acha? Eu acredito assim, que o que motiva um ser humano, uma pessoa, a ocupar determinados cargos, determinadas coisas, é a vontade de fazer. E o Edgar tem essa vontade. Isso é característico, isso é nato Vocês dele. conversam, mantêm o contato? Sim, nós nunca perdemos o Nunca contato. perderam O Edgar me contato. visitou muitas vezes na cama. Às vezes nem a luz eu deixava acender no quarto, porque eu, causa na da fase doença, mais crítica da doença, eu não podia ver luminosidade, nada disso. Ele chegava, passava, me cumprimentava, ia embora, voltava outro dia que Não estava te melhor. abandonou, então? Não. Nós sempre mantivemos essa acontecer proximidade. na política, né? Sabe Não, como é que é, né? na Passou, política, tal. na vida pessoal, Uma então, amizade, assim, na né? vida pessoal, então, muitas pessoas Certo. abandonaram porque, afinal de contas, tá morto. Né? Muito bem. Agora, Era essa a expressão. Certo. Então, a questão da educação em si, mesmo doente, afastado e tal, em nenhum momento você conseguiu fazer um acompanhamento. Se hoje eu lhe perguntasse se acompanha a política em desenvolvimento, nós temos aí hoje um outro prefeito, né, que chegou, grupo diferente, cabeça diferente, está no segundo mandato, inclusive, não é um primeiro mandato. Então, toda uma situação que você bem pontuou, ela acaba mudando, né, as pessoas mudam, trocam-se nomes e tal, trocou Certo. agora. Que avaliação você faria? Ou não, se tiver condição de fazer, fique à vontade. Eu só vou voltar atrás uma Pois não. questão que você me perguntou sobre o Edgar. Hoje está motivado para ser candidato a prefeito. Eu teria a mesma motivação dele, porque é a sociedade que está dizendo isso. Sim. Né? Não é, ele não está dizendo por ele. Sim. São as Entendi. pessoas que estão dizendo isso, que estão dizendo queremos. Então, isso mexe muito com quem tem as raízes que o Edgar tem. Então, com certeza, ele está pensando seriamente em realmente ser candidato. E só não será se algo muito diferente daquilo que está programado acontecer. É isso que você tem Eu essa acredito, visão, né? eu acredito que Ele tem dito se isso aqui, tudo né? transcorrer como está muita previsto... gente não acredita, muita né? gente acha que o Edgar não será candidato, viu, o Leozinho Rigon? Muita gente fala. Mas falar até papagaio fala, para os dois lados também, né? Então a questão toda é ter, eu concordo com você, Exatamente. Um embasamento. Embasamento, Ter uma história. ter uma história e saber que vai ter problemas existem, a administração pública ela Com é certeza, marcada por problemas dos mais fáceis de resolver aos impossíveis. Eu tenho escutado a professora Márcia Baldini, você trabalhou com ela? Conhece? A Márcia professora Baldini Márcia trabalhou na Baldini? Secretaria de Educação, ela entrou junto com a professora Maristela. Sim. E ela permaneceu na Secretaria de Educação no setor chamado Gestão Escolar. O pessoal diz que ela é muito Caxias, assim, muito técnica, muito positivista no sentido de legalista e tudo mais. Não faz o jogo de cintura político. Até os próprios vereadores têm muitas reclamações aí da questão técnica da educação. Mas o senhor também tinha, né? Era reclamado muitas vezes. Eu lembro disso aí, né? Eu acho assim, que toda vez que Isso você... é normal, onde eu quero chegar, Sim. natural, é normal? Toda vez que você assume um cargo político, você não está mais a serviço seu. Você não se pertence mais. Você passa a pertencer às outras pessoas.
Então, esse pertencimento que você tem que saber coordenar ele, porque ele pode ser bom e ele pode te destruir. Sim. Então, esse pertencimento, ele acontece de forma que, no momento que você começa a centralizar, no momento que você começa a trazer tudo para mim, nada para vocês, tudo para mim, eu decido, eu resolvo, Sim. eu faço, eu mando. Complica. Quando a palavra mando aparece, termina. Haverá reação. Há reação, sempre há. Então eu não tenho o embasamento hoje numérico de dados para fazer essa avaliação Entendo e compreendo, nesse sentido, concordo. porque eu tenho aquilo que as pessoas me dizem. Então, Eu tenho aquilo que eu ouço, porque eu converso, com houve muita aposentadoria nesse tempo, são 7 anos já passaram, né, desse governo, então muita gente do meu tempo se aposentou. Certo. Até eu já teria me aposentado por tempo e por idade se eu tivesse ativo, já teria um bom tempo. Então, hoje, o que eu ouço das pessoas é um pouco complexo, contraditório em relação àquilo que eu entendo que tenha que ser o perfil do gestor. De gerar polêmica, de ter assuntos polêmicos para tratar, de nem sempre poder corresponder às expectativas, seja da Câmara, seja às vezes até do próprio prefeito, embora com o prefeito isso tem que ter conexão, porque ele é o prefeito, Lógico. né? É ele que tem a caneta, e não é só a questão da caneta. Eu nunca me preocupei com a caneta. Eu sempre me preocupava porque ele tinha assumido um compromisso, ele era eleito. Eu não. Então, a partir do momento que você coloca o cargo acima da questão política, acima da bandeira, e que ele deixa de ser político para ser só técnico, sim. O jogo aí a gente difícil. perde. Sim. Porque as pessoas sempre diziam, não, a gente quer o secretário não pode se envolver politicamente. E eu consegui construir isso com a rede durante todo esse tempo, que sim, que tudo era possível. Certo. Que tudo era possível até porque eu era professor e estava lá. Eu era professor da rede municipal, também professor da rede estadual, mas num momento que o Estado me chamou, em 2002, para fazer escolha, você quer ficar só no Estado 40 horas ou você quer ficar 20 no Estado e 20 no município? Você tem que tomar uma posição. E até então a gente estava... Eu falei, não, a minha decisão eu fico em um e fico no outro. Eu fico nos dois. São escolhas. Eu tenho uma irmã, por exemplo, que escolheu pedir exoneração no município e ficar com 2 concursos no Estado. E está muito bem, está feliz. E são escolhas. Então, o que eu ouço? As vozes que eu ouço autoritarismo, exagerado, desmando em algumas questões. Eu não quero entrar em pormenores. Desmandos, autoritarismo, exageros e falta de diálogo. Então, no momento que perde-se o diálogo e o cargo sobe a cabeça, mais uma vez, perde-se tudo. Secretário, permita me chamá-lo assim, no seu tempo o magistério já tinha reivindicações e bandeiras, eu lembro muito bem, né? Sempre. O pessoal ia lá lhe visitar, e o senhor ia visitar o prefeito recebia vocês todos. Hoje parece que é difícil o prefeito encaminhar esse tratamento e tal, mas eu também acho que não é tanto assim. Os tempos hoje mudaram. Mas eu quero lhe perguntar o seguinte, naquela época o salário era bombástico, era grandão, hoje que ele está pequenininho, e eu digo isso para lhe provocar, quais são as necessidades do magistério hoje, de um modo geral, tendo em vista esse tempo de hoje, as crianças de hoje? Eu vou te responder duas coisas dentro disso que você me questiona, da seguinte forma. O professor, e é até interessante para os professores que estão vendo a gente, que estão ouvindo, o professor, se ele ganhar mais que o prefeito, ainda não será suficiente pelo trabalho que ele tem que fazer. Mas, óbvio, que nós não vamos ter professores por um tempo, pelo menos, infelizmente, não, ganhando mais que um prefeito.
As bandeiras de luta dos professores, elas vêm desde a década de 80 na rede municipal. Eu participei de movimento na década de 80, movimentos da Associação dos Professores naquela época do município, de protestos contra a falta de aumento, desmandos por questões de falta de material didático, falta de sala de aula, falta de escola, falta de tudo. Então, muitas coisas se superou, mas vieram novos desafios. Aí entra nessa questão que você está dizendo. Sim. Vieram novos desafios. Então, eu vejo que hoje, diante dos novos desafios que se tem, o Edgar nunca deixou de conceder ao professor e aos servidores públicos sempre um pouco acima da inflação, do índice inflacionário, no mínimo, sempre um pouco acima. E o magistério, em 2 ou 3 planos de carreira que foram aprovados nos mandatos dele, sempre houve avanços. Num deles, houve avanços muito significativos para o magistério. Hoje, você conviver com a condição de que não há nem a reposição da inflação em determinados momentos, não ocorreu. Nós tivemos pandemia, nós tivemos isso, tivemos aquilo, tivemos. Mas, mesmo durante o tempo da pandemia, consideremos, não havia razão para não ter o aumento, porque o mundo, não, entre aspas, ele não parou. Comprar, vender, a arrecadação pode ter diminuído um pouco, mas o Fundeb, redistribuição de recursos, ele não caiu em valor de repasse. Então, assim, hoje eu vejo que o professor está... Há uma dívida, então. Há uma dívida. Ou um crédito de parte do professor, né? E ela não é grande. Então, agora... ela não é pequena, desculpa, certo, ela é grande. Certo. Porque eu vejo, porque eu sou aposentado no cargo de professor, tenho 20 horas que eu sou aposentado no município, e o outro concurso é no estado, eu vejo o quanto é doloroso você ver o teu contra-cheque se repetindo por anos a fio. Ou pelo menos por 2 anos, você não tem nem a reposição da inflação. Esse ano, eu não me lembro se a gente teve mais um, ou foi o ano passado, 2003, não sei se foi 2023 ou 2022. Teve um determinado momento que a gente teve um percentual, um diferencial ali, mas senão nós amargamos essas reposições de 1% ao mês, de 3%, essas coisas picadinhas. Então, eu acho assim que o poder público tem que jogar claro. Eu posso isso. É tanto. O professor nunca vai dizer que está bom, nem o servidor. Nunca vai dizer que está bom. Sempre vai querer mais. Agora, eu não sei lá... Mas se você não receber aquilo que você tem direito, certo. Aí já... No seu tempo complica. também já era assim, eu não sei bem os números, mas agora, até escutando as entrevistas aí do próprio prefeito Leonardo Paranhos, tratando do assunto, há um mínimo constitucional para investir na educação, certo? 15%? Sim, 25% da arrecadação municipal e mais o Fundeb. Sempre é investido a mais. Sim, sempre. Sempre foi. E precisa mais ainda. E precisa mais ainda. Agora tem muita gente que fala assim, mas então a prefeitura vai virar em folha de pagamento. Não, mas é que você tem que juntar, até porque não são todos os impostos que são computados na educação. É uma parte, uma fatia dos impostos que 25% é retido para a educação. Não são todos. E tem o FPM, o repasse para os municípios. Entendi. O Fundeb é diferente, vem em outra conta. Desafio grande para o próximo prefeito, não interessa quem que vai ser. É um desafio muito grande, porque a rede de ensino ela é grande. Ela é a maior secretaria, a tendência é aumentar. Na verdade, tendencialmente, ela já teria que ter aumentado muito mais. Agora, falando nisso, a fila do CMEI, eu lembro na época lá, se falava em 5 mil alunos, 4 mil alunos esperando na fila do CMEI, mais ou menos. Nós deixamos com aproximadamente 2 mil. Hoje eu não sei te dizer com exatidão quanto tem. A atual administração assumiu em 2017 dizendo que tinha muito mais do que isso, né? E depois nós tivemos algumas situações aí, então deixa eu avançar. Hoje o governo municipal anuncia as campanhas publicitárias e tudo mais aí, algumas até vêm aqui no Preto no Branco, né, Leozinho, mas faz tempo que nem vem, né? E também não é o caso.
o prefeito investe onde ele quiser, né? Onde ele acha que tem que ter retorno. Mas o jornal aqui está à disposição, a parte editorial, parte publicitária, assinaturas e tal, sem problema nenhum. Não há nenhum tipo de óbice aí. Mas o prefeito diz, a secretária Márcia corrobora isso, nunca foi investido tanto recurso em obra, escola nova, reforma, a escola da Transparência 1 aqui, agora uma outra ali, vão inaugurar daqui a um mês e meio, 2 meses, em abril, a segunda escola de transparência e tudo mais. Tal. Isso está certo? É obrigação ou é um plus? O prefeito está fazendo mais do que deveria? Qual a sua análise? Eu não acredito que está fazendo mais do que deveria. Eu acredito que nós temos uma estrutura que quando der uma década, você tem que rever toda ela. Claro, a cada década você tem que rever as estruturas. Então é um trabalho constante. Você tem que projetar para o ano que, para 2024, vamos reformar 10 escolas. Para 2025 serão outras 10. E dentro desse processo de reforma, tem aquelas que já precisam ser reconstruídas, que são muito antigas, que não atendem, nem que você queira, você não consegue dar conta. Isso já era assim no seu tempo? Já. E antes do senhor também? Antes também, muitas escolas foram demolidas na totalidade. Por exemplo, vamos pegar o exemplo que está mais central, Kennedy. Kennedy foi demolido porque era uma escolinha com 6 salas de aula, eu trabalhei lá, que as paredes balançavam. Certo. Então foi demolido e foi construída uma escola. Né? Então, isso é necessário. Agora, o que eu me preocupo é se dizer que tá tudo bem, que tantos milhões, eu não tenho noção desses valores, são investidos, até porque eles precisam mesmo ser investidos em melhorias, porque a melhoria do ambiente escolar melhora o trabalho do professor, auxilia o professor. Se o professor hoje entrar numa sala de aula e tiver um ar-condicionado, um quadro bom, para ele dar aula, ele dá uma aula. Se ele entrar numa sala de aula com um calor desse, com 25, 20 ou 30 crianças, ou 10 que seja, é outra coisa. Então, investir, melhorar, modernizar as estruturas é necessário. E esse é um trabalho que nunca vai ter fim. O que me preocupa muito e que me chama a atenção é esses famosos projetos escolão. Tipo Escola da Transparência. Efetivamente, quais são os resultados disso tudo? Efetivamente, eu nunca vi nenhum dado. E eu acompanho a mídia local. O senhor separa a análise, a repercussão política, de imagem, de propaganda, com a questão da avaliação técnica. Se eles querem vir falar, eu acho que não, eu acho que eles têm que se posicionar, porque senão não tem razão de ser. Por exemplo, quando nós foi investido em 2003, quando a gente terminou a construção da Escola Maria Fumico, para ser a referência, projeto piloto do tempo integral, a gente ficou dando retorno para a sociedade durante todo o tempo. Porque a sociedade, fizeram, então tem que ter retorno, tem que ter números, tem que ter investimento. Que tipo de investimento além disso que foi feito? Certo. E a gente teve que prestar contas à sociedade. Então, quando você... Diferente, por exemplo, construíram a escola Gladys Tibola, no centro, em frente ao Wilson Joffre. Ótimo, a escola está ali, era uma escola que se utilizava um prédio antigo do estado do Washington Luiz, depois foi considerado que não oferecia risco, foi-se para um espaço locado e construiu-se a escola. Isso não se discute, porque isso é necessário, isso tem que ser feito. Era o que tinha que ser feito naquele momento e que poderia ter sido feito até antes se houvesse recurso para isso. Nem sempre você tem recurso para tudo. Né? Mas eu me preocupo muito com aqueles projetos que fogem, porque eu te garanto que há escolas que precisam de 1/3 desse investimento para melhorar em 100% a estrutura física. Muito bem, que nós estamos criticando a política de divulgação, de marketing e tal, da prefeitura. Evidente que todos os materiais, as campanhas colocadas a público, elas têm um embasamento. Evidente que não se cogita que vai... A gente acredita que isso de fato está acontecendo. Nós não estamos discutindo isso aí. Mas eu quero me provocar também sobre um outro item que eu lembro, era de grande preocupação sua na época dos professores e gestores, que é a questão da repetência, né? E os índices as crianças rodando, repetindo
repetindo ano e tal, uma coisa que os pais abominam e tal, os professores também. Acho que nenhuma diretora gosta de informar um índice alto de repetência e tudo mais. Mas essas coisas continuam acontecendo. E também da evasão. Na sua época tinha muita evasão por alguma razão, porque nós estamos falando de criancinha pequenininha, não dos mongolões, até 9, no máximo escola, 10. Né? É raro encontrar acima de 10 anos. Mas falam que a evasão hoje está grande também? Eu vejo que... De modo geral. Não nós chegamos ao limite de evasão, dentro de uma rede de quase 30 mil alunos, a evasão eram 2 ou 3 alunos que nós não conseguimos localizar após a matrícula. Então você não sabe se eles estavam em Cascavel, se eles estavam em Cascavel ou eles estiveram em algum lugar. Não foi localizado. Agora, era esse único índice de evasão que não era índice. A Secretaria tem que correr atrás Tanto é dos que, endereços, porque precisa achar os pais e as mães. Eu fui secretário de Educação por quase 10 anos, somando todos os tempos, e o último foi o maior. Eu nunca recebi um documento da Promotoria Pública, nada pedindo, quero informações sobre evasão de tal criança. Eu lembro porque do isso era do ensino, o doutor Luciano, né? Dr. Ele era bem Caxias, viu? Doutor Luciano. Bem exigente, mas tinha uma boa relação lá na época, sim. Né? O doutor Luciano, depois, agora eu não estou lembrado do último que acompanhou também. Não, era o doutor Luciano ainda. Assim, isso sempre foi tão transparente, porque não tem como, esses dados não tem como omitir. Eles constam no relatório mensal de cada instituição. Mas é obrigação da escola, da rede, do gestor, cuidar disso, ir atrás, saber o que está acontecendo, professor? A escola tem que dar uma resposta para uma criança que não está. Só botar a culpa no pai também não é o caso, né? Mas também não vou responsabilizar o diretor. Não, sim, porque se a família pega e resolve, nessa madrugada, ir embora para um outro estado e zerar a vida da criança e começar tudo de novo lá naquele lugar, ele pode até não fazer. É assim que funciona, né? Legalmente, né? Mas ele pode fazer. Ele é o pai. Ele faz e se ele for descoberto, for pego, ele vai responder por isso. Mas a escola, junto com a família, aí tem o conselho tutelar, e o conselho tutelar não deu conta de encontrar essa criança, junto com a escola e o conselho, porque a escola vai até um ponto. Fugiu do endereço e não encontra mais, a escola não tem mais o que fazer. Não tem. Aí ela já reporta para uma outra instância. No caso, o conselho tutelar e a própria secretaria. E a própria secretaria pode acionar a promotoria pública para de outros órgãos aí buscar, também, porque daí tem essas... Normalmente, quando acontece um caso assim, eles estão vinculados a programas sociais. Sim, questão então, de drogas, rastreando o programa social, e tudo mais, rastreando o benefício do programa social, você encontra Entendi. Onde está a criança. Agora, um problema grave... Então, não pode haver evasão. A gente lá até toca no assunto, porque me vem aqui, o programa é assim, viu, Bianor? A gente vai tocando. A questão que aconteceu com a menininha Ágata, agora, o senhor soube, né? Sim. Que coisa isso, Exato. Né? Quando saiu, foi levada, enfim, desapareceu de um lar adotivo, né? De um lar adotivo, ela estava numa família acolhedora. Mas veja bem, o que tem que cuidar, tem que vigiar tudo, né, então, eu sempre digo assim, que vigia quando é criança, né? Sempre, esse é um trabalho que tem que ser sempre constante com os diretores, com os coordenadores das escolas, porque o professor está na sala de aula, ele tem, não importa, os números variam, às vezes conforme a turma de 10 a 30 ou 30 e poucos alunos, uma criança pede para ir ao banheiro, o professor não pode deixar os outros quase 30 ou mais que 30 e acompanhá-la no banheiro. Ela vai até o banheiro, então tem que ter toda uma organização dentro da estrutura para que essa criança vá ao banheiro e retorne para a sala de aula. Então, eu sempre digo assim, que ser diretor, ser coordenador pedagógico de uma instituição, de uma escola, de um CMEI, é de uma responsabilidade tão grande que a sociedade nem consegue sentir. Imagina se um pai e uma mãe sentisse o peso da responsabilidade que recai sobre aquelas pessoas ali. Porque às vezes um pai estava numa família acolhedora, que tinha ali pessoas que são pagas para cuidar dessa criança. Claro. E ela desapareceu de dentro do portão da casa. Agora você veja dentro de uma escola onde tem um professor para 30. Então já aconteceu de alguém entrar na escola, ir para o banheiro, molestar a criança. Exatamente. São situações dizem que muitas escolas aí, não estamos falando necessariamente do CMEI ou do ensino básico, mas na questão da escola estadual, segundo grau e por aí afora, acontece muito. A droga invade, toma conta. Porque eles entram... Eles entram naquela fase... O senhor se preparou na sua vida profissional para encarar a droga na porta da escola? Eu trabalhei.
Ah, o senhor Eu conseguiu? trabalhei no Colégio Estadual do Jardim. Eu era professor da rede estadual. Mas no curso lá não ensina isso, não ensinava isso na época. Isso que eu nunca. quero me dizer, né? Eu trabalhei no O senhor ensino trabalhou, noturno, então. no ensino noturno, no Jardim Clarito, vários anos. E depois eu trabalhei no Interlagos, no ensino noturno. Então hoje, também. hoje, até numa escola municipal, um pessoal pequenininho ainda, já o pessoal relata, professores depõem de que a situação é terrível de enfrentar. Tem situações de violência. Tem gente que fica doente, de violência da criança violência, contra o professor. No ensino a criança, básico. No ensino fundamental, a primeira fase, que vai, que nem eu falei, são poucos os casos que ultrapassa 10 anos. Que é até aí só. Agora, a segurança da escola é obrigação também da rede do gestor, né? Tem que olhar, não é só do gestor e tipo assim, eu vejo hoje que guarda municipal. Eu vejo hoje que na sua época arrombavam tanto CMEI, roubavam tanta escola e tal, como ultimamente? Não. Eu tenho ouvido assim, até tenho me espantado pela quantidade que eu tenho ouvido. A imprensa relata isso aí. Ocorriam sim roubos, claro, né? Mas não numa. Mas o que aconteceu? Esporadicamente, a segurança diminuiu na escola ou a ladrãozada ficou mais abusada? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas, porque acontecia, mas era menos. Até às vezes a gente brincava assim que as escolas que estavam nos lugares mais difíceis de famílias de mais baixa renda, que tinha assim, uma preocupação maior, eram as que menos eram roubadas. Então, porque os pais, quem que teria que roubar aquelas escolas? Quem se beneficiava delas, né? Pois é. Então isso é uma coisa que não tem muita lógica. Não mesmo, tem muita né? lógica. Eu lembro que eu conhecia quando eu trabalhava no ensino médio. O patrimônio da saúde da mesma sorte. Né? Vão lá e roubam os fios para vender o cobre, né? E viabilizam um posto de saúde. Daqui a pouco o ladrão ele mesmo está lá. O avô, a avó está ali morrendo porque falta. Exatamente. Então, é a mesma coisa em relação à escola. Professor, eu não posso deixar de falar aqui, porque daqui a pouco o pessoal vai cobrar mais esse Miguel Dias, está acertadinho e tal, não perguntou para o Valdecir sobre as questões de justiça, de acusação, de denúncia, que foi a própria imprensa, e digo isso com base no que saiu na imprensa, e que depois a imprensa esqueceu, né? Esqueceu disso. É natural isso. Mas, eu já cheguei a eu não esqueci e lhe pergunto. De que é natural. Ficou tudo resolvido? Aquelas Miguel. questões, veja bem, fossa, cortina e outros mais aí? Miguel, quando você tem uma avalanche de denúncias que recaem sempre sobre uma determinada pessoa ou uma determinada gestão, ou que em foco são determinadas pessoas para atingir uma outra determinada, que detém às vezes detinha o poder maior, eu acredito que nem os promotores acreditam nisso. Porque foram tantas denúncias, eu não acompanhei todas porque eu estava doente na época, e foi uma fase assim que a minha doença tinha piorado muito, tanto é que eu já estava afastado, eu nem caminhava naquele tempo, eu não estava mais nem caminhando. Eram tantas denúncias, tantas coisas assim, que eu até depois, quando eu tive uma melhora, uns 2 anos depois, eu pedi à advogada que acompanhava aquele processo meu. Sabia como é que estava a coisa. Para dizer, escuta, mas o que está acontecendo? O que é tudo isso? E nós fomos até o promotor. Ela conseguiu um horário para... Fomos lá, ele pediu... Eu falei que eu gostaria de relatar como que as coisas eram feitas na educação. O senhor foi dar explicação, então? Eu fui por livre e espontânea vontade. Sim. Ele nunca me chamou para nada, nunca recebeu um ofício nem nada, absolutamente nada. Se eu disser qualquer coisa nesse sentido, eu estou mentindo. E a gente explicou tudo isso, ele nos ouviu e viemos embora. Agora, o que eu preciso saber, aí, avançar, porque o tempo está ficando nós tínhamos curto, que... se o senhor foi processado ou condenado em algum momento. Miguel, de todas as denúncias que foram feitas contra eu, o Bianor, o Edgar Bueno, no Ministério Público, no GAECO, nenhuma delas... Transformou em processo? Se transformou em processo. E muito menos em condenação? Nem em condenação... Se não tem processo, não tem condenação. Foi para o arquivo, então? Isento de qualquer... os próprios documentos da denúncia
provavam o Certo. contrário. Quer dizer que se agora o Edgar, na pré-campanha aí, ou na campanha depois, começar a ser questionado lá, vem um candidato e pergunta, Edgar, como é que foi o negócio das cortinas lá, das fossas e tudo mais? Ele tem munição para responder. Se a gente olhar o relatório que o Ministério Público fez em relação às cortinas, a gente bate palmas para a competência deles. E a gente olha e pensa, meu Deus. De vez em quando eu leio nos quanta grupos aí, incompetência. Né? O outro lá falando da defossa e tal, né? Quanta incompetência das pessoas que fizeram a denúncia. E as fossas? Também. Da mesma forma. Porque o senhor falou na escola lá. Da mesma Maria forma. Fumico, né? Maria e aí Fumico. teve uma lambança. Da mesma forma. Mas tem tá tem tudo. mas não tem as tem fossas rede de esgoto, tem asfalto e tem rede de esgoto em tudo. Até tem a rede, mas não está ligado. A gente precisava que a Sanepar ligasse, entregasse um termo, para aí então nós começarmos a elaborar o projeto para fazer a ligação. Deixa eu caminhar finalmente para você nos explicar, porque é uma questão de curiosidade, ele quer saber, essa sua doença, o senhor descreve ela, e que no momento em que o senhor percebeu que ela estava instalada e que num estágio avançadíssimo, e o senhor ignorou os sinais de fumaça nesse meio tempo, né, e tal, para não se entregar, aí o senhor foi obrigado. E teve um momento que o senhor não conseguia nem caminhar. Sim. Né? E aí, resumidamente, nos fale sobre essa doença aí, e hoje o senhor já tem uma condição, uma qualidade melhor e tal. Elogiei a sua capacidade de memória, não afetou nada disso, né? Nem a sua força de vontade. A princípio, eu deveria ter ficado com uma sequela de perda de memória bem acentuada. Bem acentuada. E não aconteceu. Eu não tive. Eu digo que eu sou um milagre, que eu mesmo fui gestando esse milagre, porque eu cheguei até o abismo. O senhor é um homem de fé? Eu sou. Eu tenho fé. E aí veio do fundo do poço. E foi do fundo do poço que eu fui levantado. Que bom. Então, assim, lá no fundo do poço, onde eu mergulhei no momento, porque eu tive uma depressão crônica, que a psiquiatra só aumentava a medicação a cada consulta. Nessa depressão crônica, eu estava deitado, estava de ponta cabeça no fundo do poço. Que coisa. O senhor teve um tempo, fui tirado de lá. Que o senhor estava meio na base da morfina, de dia, de noite e madrugada. Na verdade, eu uso morfina. Ainda usa morfina? Eu ainda uso morfina porque eu ainda tenho dor. Eu ainda tenho dor. A dor é um elemento que ele não vai deixar de me acompanhar, porque eu sempre vou ter que fazer controle. Sim. A dor sempre. A depressão eu venci. Pela fé, sim, o senhor teve pelo tratamento, óbvio, eu não posso... desenganado nesse negócio de depressão, tipo, vai ter uma incurável. A depressão minha, a princípio, ela era incurável. Ela não se tinha mais o que fazer. Médico, eu tomava 7 medicamentos. 7 medicamentos para depressão, antidepressivos, que era assim, essa parte eu tenho que dizer. A minha esposa me acordava de manhã na cama e me dava café. E ficava esperando eu tomar o café. E eu tomava o café, deitava. Dali a pouco ela vinha, me acordava, era almoço. Eu almoçava. Aí ela me explicava que ela estava indo trabalhar, que uma das minhas meninas estava ficando em casa comigo, porque elas estudavam em horários diferentes, as duas menores. A mais velha estava na faculdade naquela época. E ela voltou. Quando ela chegava em casa de noitinha, ela ia direto no quarto e falava assim, vamos levantar um pouquinho. Eu falei, mas já está amanhecendo o dia. Eu perdi, por 2 anos e pouco, eu perdi a noção do que era dia e noite. Eu não sabia. Ela me arrumava, ela me colocava no carro, ela me levava para o médico. E eu não estou querendo ser vitimista aqui, porque a pior coisa que existe é se fazer de vítima. Claro. Eu não me faço de vítima porque eu superei isso. Mas eu superei por muita fé também. A fé contou tanto aí, Miguel, quanto a medicina. A medicina fez a parte dela comigo. Eu tive ótimos médicos. Eu fiz escolhas, claro. Às vezes não fiz escolhas tão boas ao trocar um médico por outro, mas eu tive ótimos médicos que não tiveram coragem de dizer, nós não podemos fazer nada, nós podemos fazer isso. E aquele isso eu transformei nessa monstruosidade que foi capaz de me levantar.
Que aí foi uma escolha sua, né? Aí foi uma escolha. E por que eu faço isso e até fico aqui bem quietinho quando o senhor fala? Porque isso acontece com muitos de nós o tempo inteiro e não precisa ser essa doença rara aí, de nome complicado que o senhor citou e já nos disse, que muitas vezes nos derruba, né? E cabe a nós derruba levantar, e mata. Por isso a depressão derruba e mata. Por isso que eu valorizo essa entrevista aqui, como boa essa conversa, assim. Claro que a gente valoriza todos. E muita gente diz assim, não, mas isso aí não está xingando ninguém, não tem fofoca, não tem intriga, não vejo no senhor e aqueles que estão aqui no estúdio e que estão nos acompanhando, não vejo no senhor assim nenhum sentimento de ódio, de vingança, de revolta, o que seria normal até certo ponto, né? No início da depressão, eu comecei a me revoltar contra algumas coisas. E cumprimentar pela família que o senhor tem, né? Porque agora, se não é a esposa, essas pessoas, filhas, tal, essas 4 pessoas, seguraram a alça elas do balde. me mantiveram em pé, mesmo caído. Elas me mantinham em pé. Então, importância da família, né, secretário? Se eu não tivesse a família, não teria eu. Muito bem. Eu sou o resultado do que elas puderam fazer por mim. O que o senhor faz hoje? Só para nós encerrar, o Diego já está fazendo. Hoje eu me ocupo bastante com a igreja. O senhor aposentou, né? O senhor lembra daquela confusão que deu por causa do seu salário? Fizeram confusão com o meu salário. Quer falar disso só para nós? Posso falar? Eu recebi, ao se afastar, eu era professor de carreira, eu estava nomeado no cargo de secretário e o Departamento de Recursos Humanos simplesmente encaminhava o 11 ou alguma coisa por cento que era descontado do total do nosso salário, de todos os que eram secretários municipais e que eram servidores, a gente contribuía. E os que não eram servidores contribuíam com o INSS, que daí era o teto. Eu contribuí sobre aquele valor. E a lei dizia que, em caso de doença, o valor do salário a ser pago era a média de contribuição dos últimos 12 meses. Mas eu não tive 12 meses de contribuição como secretário. Eu comecei a contribuir como secretário em abril de 2011 e eu me afastei em maio de 2016. Já fazia 5 anos que eu contribuía como secretário. E mesmo afastado, o meu INSS e IPMC, que era recolhido todos os meses, porque esse é o único que é recolhido, era sobre o total. Foi uma briga judicial, né? Não, e eu me aposentei como professor sem levar nada disso na média. Então que fique bem claro que a minha aposentadoria foi como professor, levando a carreira de professor. O pessoal que não gostava média. Do senhor, e politicamente, como a gente fala, e falamos aqui, né? Pessoal que... O grupo que perdeu a prefeitura, perdeu. Sim. O grupo que chegou, chegou. Sim. E chega chegando, apontando, falando, denunciando e tudo mais, né? E aí o pessoal dizia, mas será que o Valdecir fez essa conta aí e tal? Mas que absurdo isso aí. E aí a coisa acabou Ninguém nunca faria uma decisão judicial. Sim. Né? Ninguém então, nunca... vou perguntar qual que é o seu salário de aposentado. É o salário de um professor de 20 horas, da rede municipal. É esse o meu salário. E mais as médias de contribuições como professor, só isso, e o salário, o restante, que eu contribuí como secretário. Uma parte o IPMC me devolveu, um pequeno valor lá eles devolveram, dentro de uma média, de um tempo então, que se alguém falar estimaram, assim, olha, vamos detonar aquele processo do Valdicinati no IPMC lá, viu? Não vai achar nada para detonar. Não tem nada. Tudo que foi feito, tanto é que a atual gestão entrou criticando e dizendo que não sei o quê, mas eles... Foi um tiroteio. Eu fui, Miguel, para ficar registrado, eu fui considerado apto para se aposentar no dia 26 de fevereiro de 2018. E eu tinha 100 dias para entregar as certidões, os documentos que tinha que pegar no INSS, tudo, porque no início da carreira a gente era vinculado ao INSS. Então, nesses 100 dias eu juntei todos os documentos, entreguei no IPMC, e o IPMC foi me aposentar em 28 de fevereiro de 2019. Então, eles me pagaram quase um ano a mais com a média porque eles quiseram. Porque quando o médico disse ele está apto e deu os 100 dias, eu esperei o decreto. Pensei, agora eles vão me aposentar porque já estão... Dentro do rito legal. Sim, estão criticando tanto que eu estou ganhando mais, que eu estou ganhando o que não é meu, mas se não fosse meu, teriam tirado. Com certeza. Se não fosse meu, eu teria devolvido. Secretário, obrigado por ter vindo aqui, conversado conosco e tal, revendo
os amigos, quem sabe agora, que muitos, né? Sim. Não conseguiu conversar, os ninguém amigos conseguiu... e alguns que abandonam também, né? Tem aqueles que vão, né? E a vida é isso mesmo, é natural. Desejo importante que o senhor continue firme, forte, sim, né? Fazendo o seu tratamento, né? Sim, e fica um minuto aí para o senhor eu sigo em tratamento constante, né? Você perguntou de ocupações hoje. O senhor tem que falar com o padre, o senhor falou. Isso, eu me ocupo muito com a igreja. Porque eu tenho que falar com o padre e não posso me atrasar. Eu frequento a igreja católica, eu sou da paróquia São Cristóvão. Poderia ser qualquer outra pessoa com outra orientação, mas faz parte da fé, né? Onde eu quero chegar. A fé que eu professo é essa, né? Não tenho nada contra as outras denominações religiosas, porque nós buscamos um único Deus, claro. E cada um dentro da sua crença busca da maneira que é instruído. Então eu me envolvi durante esse tempo quando eu comecei a ter algumas melhoras. E esse até foi um compromisso que eu assumi comigo mesmo, que eu ia me envolver com algumas atividades. Eu sou restrito a muitas na própria igreja, porque eu não tenho condições de executar muitas vezes. Eu sou ministro da Eucaristia hoje na igreja de São Cristóvão, atuo lá, as pessoas me encontram em muitas missas por lá, as pessoas me veem. E o único sentimento que eu carrego comigo é de gratidão. Que bom. De gratidão porque eu podia estar morto há muitos anos já. Eu recebi todos os sinais quase uma década antes, mas eu consegui trabalhar uma década a mais. Só para nós ensinar quedas, tombos, dor nas pernas, dor nas pernas, perda de força, perda das pernas, de eu levantar da cadeira e só tombar, não tinha as pernas, não sentia as pernas. Coisas assim que aconteciam. Levantava e inaugurações de escola, Miguel. Inaugurações de escola, o pessoal trazia cadeira para me sentar, porque eu só falava assim, gente, uma cadeira porque eu vou cair, uma cadeira porque eu vou cair. Então, eu acho assim que eu superei muito mais do que eu fui doente. E nós aqui, que estamos lhe ouvindo, vamos correndo buscar um recurso, né? Não ficar muita gente teimosa, né? E tudo mais. A gente tem que ouvir os sinais que a vida dá. Até uma próxima, secretário. Os sinais da vida são os sinais de Deus. Até a próxima. Vou lhe chamar de novo para a gente falar sobre certo. as coisas. O senhor está em Cascavel, não vai sair daqui, né? Não, nem pretendo. Então, e aí as coisas de Cascavel é Cascavelão, ou Cascavelona de sempre. Tem coisas boas e coisas sempre. Tão boas assim. E isso é natural, para qualquer cidade é natural. Fique com Deus e até a próxima. A todos os amigos e amigas, em nome do Grupo Mantovani, nosso parceiro Fernando Mantovani, que já está de novo ativa. Estava fora, mas mesmo fora conversava e dizia como é que está Cascavel aí. Eu vou voltar porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, são os empreendimentos e tudo mais. De vez em quando o Fernando Mantovani, que é nosso parceiro aqui, ele pergunta, escutem a política aí, como é que está? Quem será que vai ganhar a eleição? Tem que ser alguém que toque a prefeitura direitinho. Ele fala, é o posicionamento dele. E acho que é o posicionamento de todo mundo também. É o posicionamento de todo mundo. E eu digo aqui para encerrar, meu caro Diego, Leozinho, o Bianor que está ali, a prefeitura não é laboratório. Um grande abraço e até a próxima.